Abra lá sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos para o versículo 13 novamente. E depois nós vamos já emendar com 14, que é o texto que já começa a falar da mensagem de hoje, tá bom? Então lá, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 13. E assim vamos ler todo o primeiro capítulo, tá? E o texto começa assim, esse parágrafo: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a sua flor. E aí eu me lembro da canção: a palavra do Senhor, porém, permanece para a eternidade. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aí eu me lembro da canção, né? Mas na noite de hoje eu quero conversar com vocês sobre este bloco. E como eu disse pela manhã, ele é dividido de 3 maneiras. Do versículo 13 até o versículo 16, o apelo de Pedro é a santidade. Ele quer que sejamos íntegros. Ele sonha com uma geração santa, uma geração que vive com Deus, para Deus e aplicando os valores do reino nesse tempo. Dos versículos 17 até o versículo 21, ele está falando sobre uma geração que precisa honrar a Deus. Por isso ele usa a expressão temor, e nós vamos entender isso na noite de hoje. E por último, ele vai falar o terceiro bloco, que é do versículo 22 até o versículo 25, que devemos exercitar o amor fraternal. Na manhã de hoje falamos então a respeito de como podemos passar, de maneira idônea diante da dor, diante da luta, diante do sofrimento. E agora nós vamos entender como que nós devemos caminhar com Jesus na dificuldade, porque ela é inevitável. E aí nós temos então a pessoa de Jesus que nos ajuda a caminhar na dificuldade, e nós podemos caminhar com Ele. E ali Pedro vai então nos dar a direção de como isso deve ser feito, de como nós podemos então caminhar com Jesus na dificuldade. Pedro então vai novamente reforçar, ressaltar 2 sentimentos que o primeiro capítulo deixa bem claro: a salvação, a obra de Cristo na cruz e a sua palavra, e a Bíblia que Jesus lia. Lembram-se qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Então, se você tem a tendência de dizer que o Antigo Testamento não tem valor, olha lá, era a Bíblia que Jesus lia, hein? Então, Pedro vai reforçar esses 2 sentimentos: a salvação,
e a palavra de Deus. E nesse tempo então, em que ele está olhando para aquela igreja ferida, aquela igreja perseguida, aquela igreja machucada, ele vai motivar aquela igreja, e ele vai encorajar aquela igreja, e a primeira coisa que ele vai fazer para aqueles que querem andar com Jesus na santidade, em complemento à mensagem da manhã de hoje, é que é imperativo para nós a obediência, não há escolha para nós. Nós devemos obedecer a Deus, nós devemos obedecer a Jesus, nós devemos obedecer o que está escrito nas Escrituras, nós devemos obedecer e aplicar os seus valores em nossas vidas, nós devemos obedecer tudo que Ele deixou como princípio, como ensinamento. Por isso, Pedro vai então, ainda no ambiente da santidade, da integridade, ele vai dizer: você quer caminhar com Jesus? Então lembre-se, um princípio do qual você não pode abrir mão, só caminha com Jesus quem tem coragem de obedecer. Só caminha com Jesus quem tem coragem para fazer o que Ele pede, para obedecer o que Ele manda, para colocar em prática o que Ele ensina. Por isso Pedro vai dizer assim: como filhos da obediência, lembrando a nós que anteriormente nós éramos filhos da desobediência. Vocês se lembram de Efésios capítulo 2, versículo 2, onde o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso, que nós éramos antigamente filhos da desobediência. Por isso Pedro vai usar a ideia aqui de ignorância. Pedro não está falando sobre falta de conhecimento, Pedro não está falando sobre falta de cultura, Pedro não está falando sobre essa ideia que muitas vezes nós temos de ignorância, de que nós precisamos ser estudados, ainda que precisamos ser mesmo. Pedro não está falando sobre pessoas que têm classes diferentes, aquele é culto e aquele é ignorante. Não é disso que Pedro está falando. Pedro está falando sobre quando éramos filhos da desobediência, nós não tínhamos discernimento a respeito das coisas de Deus. Nós não nos preocupávamos com o que o Deus pensava, nós não nos preocupávamos com o que Deus ensinava, nós não nos preocupávamos com o que Deus falava, nós não nos preocupávamos com o que Deus sentia. Então nós éramos ignorantes. A ideia de ignorância aí é a ideia de homens que vivem sem a capacidade de discernir Deus, de entender Deus, de andar com Deus. E por isso éramos filhos da desobediência. Mas agora Pedro fala: agora isso acabou, esse tempo passou, vocês já têm Jesus, vocês reconheceram Ele como Senhor e Salvador, agora vocês têm discernimento a respeito de Deus, vocês correm atrás das coisas de Deus, vocês querem e se importam com o que Ele pensa, com o que Ele fala, com o que Ele sente, com o que Ele ensina, com o que Ele diz, e agora vocês são filhos da obediência, e por isso não queiram voltar a ser filhos da desobediência, não queiram retroceder, não queiram voltar para aquele estilo de vida. E aí ele vai dizer exatamente isso: como filhos da obediência, não vos amoldeis. De novo Romanos 12, não tomem a forma, não se pareçam, não se acostumem, não se deixem dominar, influenciar, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Somos filhos da obediência. Aquela vida de miséria, aquela vida de dizer estou lascado, já ficou para trás. Ficou para trás. Aquela vida de ficar tropeçando o tempo todo, ficou para trás. Continuamos sendo pecadores? Claro que seremos, porque ainda não recebemos a glorificação, ainda não temos o corpo de glória, estamos no processo da santificação. Porém, não há mais prazer no erro, não há mais prazer no pecado, não há mais prazer na miséria, não há mais prazer numa vida que arranca lágrimas de Deus, que machuca o coração dele, que fere o coração dele, que o afronta, que o frustra. Pedro está dizendo: vocês querem caminhar com Jesus, a primeira coisa que vocês precisam é ser obediente. A grande questão é que precisamos entender qual é a nossa motivação de obediência. Pensando na parábola do filho pródigo, que na verdade o filho nunca foi pródigo, quem é pródigo daquela parábola é o pai, a gente sabe disso, então é a parábola do pai pródigo, porque o filho não era pródigo, quem era pródigo, quem era doador, quem amava em abundância era o pai. Pensando na parábola do pai pródigo,
Nós conhecemos a história e sabemos, por exemplo, que lá em Lucas capítulo 15, versículos de 29 a 30, o filho mais velho, aquele que não saiu de casa, aquele que não gastou toda a fortuna do pai, aquele que permaneceu em casa, aquele filho mais velho, quando viu que o pai estava recebendo o filho mais novo, que tinha desperdiçado toda a riqueza da família, e que agora estava voltando, e o pai fez uma grande festa para ele, porque o pai que é pródigo, aquele homem, aquele filho mais velho, então chama o pai para uma conversa e diz assim: papai, não estou entendendo, eu que estou aqui, eu que sempre trabalhei, né, lado a lado com o Senhor nessa fazenda, eu que sempre o obedeci, eu que nunca fui embora, eu que nunca fui irresponsável, o Senhor nunca matou uma galinha para mim, o Senhor nunca assou um pintinho para mim, mas agora para esse que foi embora e gastou tudo e perdeu tudo, o Senhor está fazendo um banquete. Qual era a motivação daquele filho em obedecer? Qual era a motivação daquele filho em obedecer? E baseado nesse texto, o pastor Timothy Keller escreveu um livro exatamente assim: Deus, o pai, né, Deus do pai pródigo. E no livro de Timothy Keller, ele faz uma parábola entre Pedro e a pedra. E ele conta assim: Jesus estava com seus discípulos, e ele olhou para os seus discípulos e disse assim: vamos caminhar juntos, mas antes, carreguem uma pedra para mim. Essa informação é importante. Jesus disse aos discípulos: carregue uma pedra para mim. Pedro, racional, né? Aquele homem que é bem prático, ele pegou logo a menor pedra que tinha e colocou no bolso. E começou a caminhada com Jesus. E ele estava carregando a pedra que Jesus havia pedido que aqueles discípulos carregassem a pedra para ele. E eles estavam caminhando. Chegou na hora do almoço, por volta da hora do almoço, Jesus então parou aonde eles estavam, pediu que todo mundo sentasse, e ali então, numa ordem, ele transformou todas as pedras em pães. Pedro comeu rapidinho o almoço dele. Afinal de contas, ele estava carregando a menor pedra. E aí ele comeu rapidinho o almoço dele, já ficou com mais vontade, os outros ainda nem tinham terminado, ele mal, né, tinha começado, já tinha acabado. Parecia cidade do interior, né? Que você não pode colocar a segunda, senão você passa sem ver. E aí terminou o almoço, Jesus disse assim: vamos caminhar? Carreguem uma pedra para mim. Pedro falou: agora eu vou ser esperto. Pedro olhou em volta e viu a maior pedra que tinha. E ali Pedro então foi e pegou aquela pedra, ele mal conseguia se equilibrar para carregar aquela pedra, e falou assim: não vejo a hora da janta, agora eu vou ter um banquete na janta. E ele estava então pegando aquela pedra, ele começou a se distanciar dos outros, porque era muito pesado, cambaleando ele foi, mas conseguiu caminhar com Jesus. Aí quando Jesus chegou na praia, quando Jesus chegou no mar da Galileia, ele falou assim: está próximo da janta, vamos nos assentar. E Jesus disse assim: agora joguem as pedras no mar. Eles ficaram olhando um para os outros sem entender. Na hora do almoço ele transformou em pão, na janta ele mandou jogar no mar a nossa janta? E aí Pedro falou assim: Senhor, não estou entendendo. E Jesus disse assim: o que eu pedi para vocês? Qual foi a minha orientação que eu dei para vocês? Carreguem uma pedra para mim. Vamos caminhar? E continua a caminhada. Quantas pedras você tem carregado? No teor ou no desejo da espiritualidade, que não é para Jesus, mas é para você mesmo, para você mesma. O segredo foi que Jesus disse: carregue uma pedra para mim. Se a pedra é de Jesus, ele faz com a pedra o que ele bem entender. Não era de Pedro a pedra, não era dos apóstolos, dos discípulos a pedra, era de Jesus.
Sabe que eu fico preocupado? Que muitas vezes, num desejo de uma espiritualidade, nós estamos carregando pedras que poderiam ser para Jesus, mas que na verdade são nossas. O que eu quero dizer com isso? O que eu aprendo com aquele jovem que disse para o pai: pai, eu estou aqui obedecendo ao Senhor e o Senhor nunca matou uma galinha para mim. O que eu aprendo com Pedro quando ele diz: por que mandar as pedras para o mar? Que muitas vezes a motivação da nossa obediência é aquilo que podemos ganhar mediante a nossa obediência. Mas simplesmente Deus exige, pedido ou é exigido de nós a obediência, sem esperar qualquer coisa em troca. Olha, de manhã eu disse que nós devemos mirar na recompensa para colher, motivação. E agora eu estou dizendo, e não é contradição, porque quando nós miramos na recompensa, é algo natural, consequência de uma decisão correta, de um trabalho esforçado, de uma ação forçada e esforçada. Agora, o que eu estou dizendo é que a obediência, ela deve ter como objeto a pessoa que deve ser honrada, e não a nós mesmos. E quando eu olho para essa experiência, eu fico pensando então nessa história de Lucas capítulo 15, versículo 29 a 30. Você tem obedecido Jesus pelo que Ele é? Ou porque você pode ganhar e andar com Ele? Quantas pedras você tem carregado? E querendo que Jesus faça com essas pedras o que você quer e não o que Ele quer. Talvez a vida esteja pesada demais para você, porque você esteja carregando a pedra errada. Talvez porque você esteja fazendo como Pedro, que já pensava na janta e no benefício de obedecer a Jesus, e pegou a maior pedra que tinha. Cuidado com as pedras que você carrega em nome de uma espiritualidade. Talvez a espiritualidade seja mais fácil do que a gente esteja imaginando. Você quer caminhar com Jesus? Obedeça. Obedeça como filhos que um dia foram da desobediência, ignorantes, escravos das paixões e agora libertos de tudo isso. Segundo, o texto bíblico fala a respeito, no versículo 17, de temor. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Aqui nós precisamos entender, e é claro que nós já sabemos disto, mas é importante reforçar, Pedro não está pedindo que nós possamos desenvolver medo de Deus. Pedro não está pedindo que nós devemos ter medo de Deus. Sabe aquela coisa? Deus é punitivo, Deus castiga, então eu tenho medo dele. Não. A ideia de medo é muito egoísta. Quando muitas vezes um filho obedece ao pai, e ele o faz por medo, ele está pensando em quem? No pai ou nele? Vamos dizer assim: eu vou obedecer meu pai, senão eu vou apanhar. Eu vou obedecer meu pai, porque senão eu vou ficar sem a mesada. Eu vou obedecer meu pai, senão ele não vai deixar eu sair no final de semana com a turma da igreja. Você está pensando no pai ou você está pensando em você mesmo? Você está pensando em você. Você está pensando em se livrar de uma dor, você está pensando em se livrar de uma punição, você está pensando em se livrar de uma consequência. Por isso, o medo, ele tem um viés egoísta. Quando eu obedeço por medo, eu estou pouco preocupado com quem está exercendo autoridade sobre a minha vida. Eu estou preocupado com o que eu vou sentir, com o que eu vou passar, com o que eu vou me privar. Então, nós não devemos ter medo de Deus, porque quando nós temos medo de Deus, o foco deixa de ser Deus e passa a ser eu mesmo. O foco passa a ser as minhas inquietações, o foco passa a ser as minhas emoções, o foco passa a ser o meu conforto, o meu bem-estar e a minha segurança. Por isso, quando nós temos medo de Deus, ele já é consequência de talvez um distanciamento que nós tenhamos dele, e nós não estamos muito preocupados com o que ele pensa, e assim então, nós estamos mais preocupados em nos proteger. Por isso Pedro vai falar assim: você
que foi invocado por este pai, você deve ter temor. Já o temor, nós honramos o objeto da autoridade. A ideia de temor é a ideia de honra. A ideia de temor é a ideia de admiração. A ideia de temor é a ideia de respeito. A ideia de temor é a ideia de reverência. Então, quando Pedro diz assim, vocês devem agir com temor, ele está dizendo, vocês devem agir de maneira que o honre. Vocês devem ter reverência. Vocês devem expressar a admiração. Porque quando nós obedecemos com temor, o alvo já não é mais o meu coração. O alvo já não é mais o meu bem-estar. O alvo é a pessoa da autoridade. Quando eu obedeço com temor ao papai, é porque eu não quero que ele fique triste. É porque eu não quero que ele vá para o quarto chorar. É porque eu não quero que ele vá para o quarto e ficar se perguntando, onde foi que eu errei com esse menino, com essa menina? Por que ele não me obedece? Quando a gente obedece por temor, o alvo é a figura da autoridade. Eu não quero machucá-lo, eu não quero feri-lo, eu não quero entristecê-lo, eu não quero magoá-lo. E aí por temor eu obedeço, porque na verdade o que eu quero é honrá-lo. Eu quero honrá-lo porque eu o admiro, eu quero honrá-lo porque eu o respeito, eu quero honrá-lo porque eu tenho reverência diante da autoridade que está sobre a minha vida. E ali Pedro fala assim, sabe por que vocês devem honrar a Deus e não ter medo dele? E ele apresenta 4 princípios. Primeiro princípio, honre a Deus, porque ele não faz acepção de pessoas. Olha o versículo 17, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas. Deus é equitativo. Deus é imparcial. Deus é Pai, mas não tem filhos prediletos. Todos nós somos iguais. Se você sente o filho esquecido, abandonado, o último da fila, que Deus tem filhos prediletos, ele só olha para o seu vizinho, não olha para você, isso é besteira. Deus é Pai, mas não tem filhos prediletos. Ele ama a todos igual, ele é equitativo. Como é gostoso saber disso, e por isso eu posso honrá-lo. Às vezes nós como pais, eu só tenho uma filha, talvez eu não cometi esse erro, mas talvez você que tem vários filhos, sempre tem aquela caidinha por um. Não é que você ama mais a um do que a outro, mas às vezes a afinidade com um é maior do que com o outro. A afinidade de Deus é igual para com todos. Por isso que eu devo honrá-lo. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a minha altura, ele não olha para a minha forma física, ele não olha para a minha condição social, ele não olha para a minha capacidade gerencial, ele não olha então para a minha condição cultural, ele não olha para nada disso. Porque se ele o fizesse, aí ele faria distinção entre uns e outros, assim como nós fazemos na sociedade. É só parar alguém, com um carro bonito, que a gente acha que ele é melhor do que nós. Não é interessante, irmãos? Faz um tempão que eu não vou numa churrascaria, estou até com vontade. Se você estiver desejoso de abençoar alguém, pode me convidar. Faz um tempão que eu não vou numa churrascaria. Mas churrascaria não é um negócio engraçado? Para você que já foi em churrascaria, para você que vai sempre em churrascaria, eu me lembro quando eu ia, lá na Anhangamelo tinha uma churrascaria que a gente sempre ia, e naquela época eu tinha um Cliozinho. Você já sabe, né? Se você chegar para o mecânico, não vou falar isso, porque se você tem Renault você vai ficar bravo comigo. Mas eu tinha um Cliozinho naquela época. E eu não sei porquê, quando eu chegava na churrascaria, deixava o carro lá, descia como um doutor do meu Cliozinho, o manobrista pegava o meu carro, ia lá para o fundo da churrascaria. Aí chegava outro, com um carro zero, melhor, moderno, ficava na porta da churrascaria. Deus não é assim. Você pode casar com o mecânico por causa do seu carro, ele continua te amando do mesmo jeito. Ele é equitativo. Por isso você deve honrá-lo.
Segunda verdade, nós devemos honrá-lo porque ele é justo. Olha o que o texto bíblico diz: porque ele julga segundo as obras de cada um. Não tem dois pesos e duas medidas. A ideia do galardão como uma roupa feita para nós, que vai ter um caimento perfeito, e que ninguém vai poder saber se a minha roupa é mais bonita do que a sua, porque a sua roupa vai ter um excelente caimento, como a minha roupa vai ter um excelente caimento, e ninguém vai poder fazer distinção. E lá no céu nós vamos ficar falando: olha, o blazer dele é mais bonito que o meu. Não, vai ter um caimento perfeito, porque Deus é justo. Ele julga segundo as nossas obras. E ele não vai então, e aqui nós não estamos falando de pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, nós estamos falando dos redimidos, dos remidos. E ele julga segundo as nossas obras. Não há dois pesos, não há duas medidas, ele é justo. A terceira verdade, e essa é a que eu mais acho linda, que Pedro ressalta, irmãos, quando eu leio a carta de Pedro, eu fico com aquele sentimento. Sabe aqueles meninos que a gente vê crescendo, e a gente fala: acho que esse menino não vai dar em nada. E aí ele cresce e nos surpreende, e a gente fala assim: caramba, eu pensei que você não ia dar em nada, olha o homem que você virou. A gente fala assim: mas Pedro escreveu uma carta? Aquele Pedro que sempre parece fora do tom, que é bravo, que é rabugento, que corta a orelha, né? Que fala para Jesus, que é repreendido por Jesus. E aí quando eu olho para Pedro, eu falo assim: puxa, eu pensei que não ia dar nada de Pedro. Deu 2 cartas. E aqui está a beleza da carta de Pedro. Sabe por que nós devemos honrar a Deus? Acabamos de cantar, irmãos, por que nós devemos honrar a Deus. Veja o versículo 20 comigo. Ele está falando sobre a salvação. Ele está falando que nós fomos redimidos no versículo 18, libertos do fútil procedimento que recebemos como legado dos nossos pais. E esta salvação não é feita por algo corruptível, ou seja, aquilo que é perecível, não tem capacidade, de mudar a realidade espiritual. Aquilo que é natural não tem capacidade de mexer no sobrenatural. E ali ele vai no versículo 20 e diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, antes de você nascer, Deus já tinha escolhido você para ser dele. Sabe o que esse texto diz? Jesus Cristo não é o plano B da história da humanidade. Deus nos fez para viver com Ele. O homem pecou. E agora o que eu faço? Vou mandar meu filho para salvar essa turma. Não, o texto bíblico está dizendo que nós somos alvo, objetos do amor de Deus, antes mesmo que nós viéssemos à existência. Antes mesmo que nós viéssemos à existência, nós já estávamos escolhidos, eleitos, predestinados a viver com Ele e para Ele. Ele nos salvou antes mesmo do papai e da mamãe se conhecer, antes mesmo de eles se coabitarem, antes mesmo de eu estar nascendo lá na maternidade. Ele já havia me chamado para a sua presença. Isso é lindo demais, igreja. Jesus não é plano B, Jesus não é mudança de curso, não é conserto de rota, nunca vai ser isso. Jesus sempre será a revelação do amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu devo honrá-lo. O texto bíblico é bem claro, e ele diz isso: com efeito antes da fundação do mundo. Veja comigo Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Paulo vai na mesma direção, e olha o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Leiam comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Jesus não é um acidente de percurso, não é o plano B de Deus. Como Pedro já nos ensinou,
A salvação foi planejada por Deus no céu, executada por Jesus na cruz e aplicada pelo Espírito em nosso coração e em nossas vidas. Eu honro a esse Deus. Eu honro a esse Deus porque antes mesmo de eu ser alguém, Ele já declarou o amor dEle por mim. E Ele já veio ao meu encontro para resgatar, para me salvar. Por isso eu tenho que honrá-lo. Por isso que eu tenho que admirá-lo. Porque quando não havia nada de belo em mim, Ele viu algo de belo em mim. Porque no tempo em que eu ainda era pecador e não tinha nada a oferecer a Ele, Ele me amou, mesmo quando eu não tinha nada a dar em troca para Ele. Isso é amor altruísta. Isso é ágape. Isso é cruz. Isso é Jesus. Por isso eu devo honrá-lo, admirá-lo, reverenciá-lo. Por isso a nossa caminhada com Jesus é de olhar a Deus e crer nele. Porque é exatamente isso que o texto bíblico vai falar. Olha o que o versículo 21 diz. Depois de ele falar que antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós, Ele nos conheceu, que por meio dele, por meio de quem? Por meio de Jesus. Que por meio de Jesus, tendes fé em Deus. A sua fé em Deus é consequência do seu relacionamento com Jesus. Deus envia Jesus para religar o homem com Ele. E agora, quando olhamos para Jesus, temos fé em Deus. Por isso que nós devemos honrá-lo. Porque é Ele que toma a iniciativa de nos atrair a Ele e voltar os nossos olhos para Ele, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Pedro então vai olhar para aquela igreja e vai dizer assim: os tempos são difíceis, mas continue honrando a Deus com a sua vida, com a sua fé, com as suas decisões. Continue reverenciando a Ele, continue admirando a Ele. Caminhe com Jesus no meio das dificuldades. E Pedro vai terminar então essa jornada nos convidando a caminhar com Jesus, falando sobre o amor fraternal no versículo 22. Versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pedro então vai nos ensinar, Pedro vai nos mostrar que o amor é um fator também imperativo de Deus na caminhada com Jesus. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que amor não é um sentimento. Poderíamos falar que amor é uma decisão, mas Pedro nos ensina que amor é ação. Quem ama vai ao encontro do objeto amado. Amor não é sentimento, amor não é pura e simplesmente uma decisão, porque eu posso decidir amar e ficar de braços cruzados. Amor é ação. Quem ama vai ao encontro. Quem ama supre. Quem ama protege. Quem ama cuida. Quem ama luta pelo bem-estar do objeto amado. Amor é uma ação. E eu gosto muito de pensar numa outra história. Conta-se que numa construção armaram-se um andaime dentro de um lugar, e o engenheiro foi fazer a inspeção daquela obra. E o engenheiro então subiu no andaime. E quando ele estava lá em cima no andaime, de repente ele não tinha muita habilidade com o andaime. Ele colocou o pé no lugar que não deveria colocar, e ele despencou lá de cima do andaime. Logo, um dos pedreiros que estava acompanhando a inspeção junto com o engenheiro, vendo que ele estava despencando lá de cima, ele corre na direção da queda do engenheiro, e ele fica lá de baixo, esperando o engenheiro cair sobre ele. O engenheiro teve alguns arranhões, já o pedreiro foi todo quebrado e todo esmagado. O engenheiro foi para a cruz,
no meu lugar e no seu lugar. O engenheiro morreu numa cruz, para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. O engenheiro foi todo quebrado, não teve um osso quebrado, a gente sabe disso. Mas ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi abandonado. Ele sentiu a dor que era a minha dor. Ele foi o colchão da queda de cima do andaime, para que eu não pudesse me quebrar inteirinho, como aquele pedreiro fez, olhando para o engenheiro a quem ele admirava, a quem ele respeitava, a quem ele honrava. Amor é ir ao encontro. Por isso, Paulo vai dizer no versículo 12, no capítulo 12, olha que rico esse capítulo 12 de Romanos. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 20, Paulo vai dizer: se alguém tem fome, dê-lhe de comer. Se alguém tem sede, dá-lhe de beber. Ah, eu amo. Mas o cara está morrendo de fome do seu lado. Ah, eu amo. Mas o cara está morrendo de sede do seu lado. Ah, eu amo. Mas o cara está morrendo de frio na sua rua. Ah, eu amo. Mas o seu parente está desesperado, morrendo dentro de casa. Eu amo. Mas o seu marido está morrendo, sua esposa está morrendo, seus filhos estão morrendo dentro de casa. Quem ama age. Quem ama vai ao encontro do objeto amado. Quem ama, vendo aquele que está com fome, dá de comer. Aquele que está com sede, dá de beber. Amor é ação. Amor é atitude. Por isso, quando nós olhamos para esta verdade, nós precisamos entender por que é que Pedro apela para o amor. Ele apela pelo amor, para o amor, porque primeiro, só é possível amar como consequência da nossa alma tendo sido purificada. Olha o versículo 22. Tendo purificado a vossa alma. Só quem foi amado sabe como amar. A nossa alma foi purificada. A intervenção de Cristo mudou a nossa história. E agora o imperativo para nós é amarmos as outras pessoas. Então, a fonte do nosso amor não é nós mesmos. A fonte do nosso amor não é a nossa humanidade. A fonte do nosso amor não é a nossa decisão. A fonte do nosso amor é a obra que Cristo fez em nossas vidas. É porque Ele purificou a nossa alma. Agora nós estamos de alma limpa para amar quem estiver ao nosso encontro. Mas olha que interessante, ele também vai falar sobre a maneira desse amor. E ele coloca dois aspectos a respeito dessa maneira. Como nós devemos amar? Qual é a maneira com que nós devemos amar? Primeiro, em obediência à verdade. Olha o apelo de novo de Pedro às Escrituras. Ame em obediência aquilo que Deus já falou, aquilo que Cristo representa, a verdade. Mas ele fala também a respeito de outro sentimento. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Pedro era discípulo de Paulo. Pedro leu Romanos capítulo 12 de novo. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo diz que haja em vós um amor não fingido, mas um amor sincero. E como é interessante nós pensarmos, eu já expliquei isso para a igreja e vou explicar novamente, como é interessante nós pensarmos o que é um amor sincero. Lembram-se que eles estão num contexto grego. O contexto grego tinha o teatro. No teatro, os atores, eles não eram sinceros. Qual que é a ideia de sincero? A ideia de sem cera. Sem cera. Sem máscara. Essa é a ideia de sincero. Então é assim, a ideia da mácula, lembra? Quando colocava água no vinho, e era maculado o vinho. Agora, quando nós pensamos num vaso. Um vaso que foi feito, foi colocado no forno. E aquele vaso trincou. Para que eles não perdessem aquele vaso, era colocado uma cera no trinco, na trinca. E aquele vaso era vendido. Então, quando a pessoa ia comprar o vaso, ela perguntava assim: este vaso é com cera ou sem cera? Como se o comprador estivesse dizendo: este vaso é sincero ou não é sincero?
E ali o vendedor tinha que falar, não, esse vaso aqui tem cera, ele não é sincero não. Não leva para casa, porque vaso que não é sincero em casa é um problema. E vem agora Pedro e diz, qual deve ser a nossa forma de amor? Sincera, sem cera. E aí ele vai expandir esse sentimento, quando ele diz assim no versículo 22 ainda, um amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A expressão ardentemente remete ao músculo do corpo. Sabe quando você faz exercício e você estica os seus músculos? Você estica. E toda vez que você faz alongamento, é exatamente para isso, para você esticar os seus músculos, para que você não sofra uma lesão no esporte que você vai praticar. A ideia de ardentemente é a ideia de um amor esticado, que como Pedro vai falar no capítulo 4, no versículo 8, este amor vai cobrir uma multidão de pecados. Este amor vai se estender de uma tal maneira que ele não vai mais olhar o pecado do homem. E ele sinceramente vai amar e se relacionar com este homem. E desta forma então, ele vai caminhar com Jesus diante da dificuldade. Talvez você esteja precisando de pessoas que o amem assim nesse tempo. Talvez tenham pessoas que estejam precisando que você ame assim nesse tempo. Este amor que se estende, cobrindo multidão de pecado, como Pedro capítulo 4, versículo 8 nos diz. Amar não é fácil. Requer renúncia, requer o bem-estar do objeto amado, em detrimento até mesmo do seu próprio bem-estar, requer substituição, requer, muitas vezes, encobrir aquilo que de mais feio tem na vida da pessoa que tanto te incomoda e que por isso leva você a ficar longe dele ou dela. Eu não sei se você é aquele que está precisando de alguém que o ame nessa proporção. Ou se tem alguém do seu lado que espera que você ame nessa proporção. Mas na caminhada com Jesus diante da dificuldade, todos nós precisamos de alguém que nos ame. Como é mais fácil quando tem alguém que carrega as nossas cargas e nos ajuda na dor que estamos sentindo. Caminhar com Jesus na dificuldade é esperar o amor de alguém que caminha ao nosso lado. E aí Pedro vai terminar este parágrafo de novo apelando para a razão por que devemos amar. E olha de novo qual é o apelo que Pedro faz, para a razão que nós devemos amar. E esses 3 últimos versículos me impactaram esta semana. E eu gostaria que eles pudessem impactar você da mesma proporção que impactou a mim. Que isso aconteça não pela minha instrumentalidade, mas pela obra do Espírito agora. Olha o que o texto bíblico diz. Nós devemos amar porque nós fomos regenerados. Nós nascemos de novo. Nós somos filhos da obediência. Olha o versículo 22. Nós amamos porque somos obedientes à verdade. Nós amamos porque fomos regenerados. Mas essa regeneração não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer modo, não foi abrupta, não foi aos tropeços da pressa, em hipótese alguma. Olha como Pedro fala e lembra aquela igreja sofrida, como foi a regeneração deles. Primeiro, não de semente corruptível. Nós devemos amar porque nós não fomos regenerados de semente corruptível. Nós não fomos regenerados de semente que morre, de semente que passa, de semente que é temporária. Não, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pedro então pregou. Imagine Pedro aqui à frente da igreja e ele vai falar assim: o meu sermão é sobre a maneira como vocês foram regenerados. E ele vai dizer
igreja, vocês não foram regenerados por uma semente perecível, corruptível. Vocês foram regenerados por uma semente incorruptível. E aí Pedro vai falar assim, para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. E aí ele diz o versículo 22, e aí ele diz o versículo 23. O versículo 22 e 23 é a ilustração da mensagem de Pedro. E o que é que Pedro faz? Como ele compara a semente perecível e a semente imperecível? Como que ele compara? O que era para Pedro uma semente corruptível? E o que era para Pedro uma semente incorruptível? Então o versículo 22 responde essa pergunta. O que é para Pedro uma semente corruptível? Uma semente corruptível para Pedro é o seguinte: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Uma semente corruptível, ela é transitória, ela é passageira. É como se Pedro estivesse bebendo da água de Tiago, e Tiago diz assim: a vida é como um vapor que sai da chaleira. Logo que sai, se espalha e some. A vida é como a flor, que hoje estando bela, amanhã já está murcha. É o mesmo sentimento de Pedro e Tiago. E aí Pedro vai dizer então, uma semente corruptível é como toda a carne. Como se Pedro estivesse dizendo, é como a vida que é passageira. Hoje eu estou aqui, não sei se domingo que vem eu estarei aqui. Não sei se você estará aqui domingo que vem. Cruz credo, pastor. Não joga praga em cima de mim, não. Mas a vida é assim, a vida é passageira. E é isso que Pedro está falando. Que nós somos resultados de uma semente corruptível. E aí ele responde a segunda pergunta: pastor, o que é uma semente incorruptível? O versículo 25 responde: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Como se Pedro estivesse dizendo, a sua salvação jamais pode ser comparada com a semente que é lançada no campo. A sua salvação é comparada com a palavra de Deus que permanece para sempre. Por isso, querido irmão em Cristo Jesus, se você ainda tem dúvida que o crente pode perder a salvação, que isso caia por terra na noite de hoje. Porque nós não fomos resgatados por uma semente corruptível. A salvação não se estraga, a salvação não se perde, a salvação não se acaba, a salvação não se dilui. Nós fomos resgatados, regenerados por uma semente incorruptível, assim como a palavra de Deus o é. Ela muda. Ela é transitória, ela é moldável à nossa sociedade, ou a nossa sociedade se molda a ela. Ela é eterna, ela é palavra de Deus, assim como a minha salvação, assim como a sua salvação. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo é, caminhe com Jesus na segurança da salvação. Caminhe com Jesus entendendo que o que Ele fez na cruz do Calvário por você, foi única, exclusiva e definitivo para a sua vida. Por isso que eu gosto muito da canção que entoa essas verdades. E Pedro novamente vai trazer o sentimento de Isaías, da palavra de Deus, e vai usar Isaías para dizer, semente incorruptível é como toda a carne e como toda a erva, que tem a sua glória temporária, transitória, passageira. Mas nós não. Nós fomos seguros e somos seguros com a palavra de Deus é. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Céus e terras poderão passar, mas a tua palavra permanecerá. Saia louvando a Deus
Porque você não é resultado de uma semente corruptível. Você é resultado de uma semente incorruptível. Pedro, então, apaixonado pela obra de Cristo e por sua palavra, a Bíblia que Jesus lia, vai nos encantar no seu primeiro capítulo, sempre nos lembrando que a nossa herança não perde a sua beleza, que a nossa salvação é melhor e maior do que qualquer metal precioso, como no versículo 27, que a nossa salvação não é como semente corruptível, como no versículo 23, e que tudo isso foi examinado pelos profetas, como o versículo 10 diz, tudo isso foi proclamado pelos apóstolos, como o versículo 12 diz. Tudo isso foi inspirado pelo Espírito Santo, como o versículo 11 diz. E tudo isso foi admirado pelos anjos, como o versículo 12 diz. A salvação, até pelos anjos, foi admirada. Por isso, está doendo, eu sei. Eu sei que as noites são longas. Eu sei que as suas fronhas, elas estão sempre encharcadas. Eu sei que o osso tem doído. Mas na noite de hoje eu faço um convite a você. Caminhe com Jesus. Em santidade, em reverência e em amor fraternal. Quem sabe na noite de hoje, Deus esteja pedindo para você amar alguém que tanto precisa de amor nesse tempo. Mas talvez você precisa ser amado. Então nós vamos fazer duas coisas aqui. Vamos juntar o útil ao agradável, a fome com a vontade de comer. E nós vamos orar nesse sentido. Se você é aquele que está precisando ser amado, eu vou pedir que esta semana Deus coloque alguém disposto a amar você. Se você é aquele que está disposto a amar, eu vou pedir que Deus coloque ao seu lado alguém que precisa ser amado. E essa semana nós vamos caminhar com Jesus na dificuldade, em obediência e em honra. E quando a gente obedece, a gente honra, a gente age. Porque não tem como obedecer e ficar passivo. Não tem como honrar e ficar passivo. Não tem como amar e ficar passivo. Quem obedece a Deus, quem honra a Ele, vai ao encontro da necessidade. E assim eu quero orar com vocês. Lembrando que Pedro nos inspira a, em tempo de dificuldade, nos agarrarmos aos feitos de Jesus na cruz e a nos agarrarmos nas Escrituras Sagradas. Que esta semana você possa se agarrar nesses dois valores: a obra de Cristo na cruz e também a palavra dele.